Paz do Senhor Jesus, meus irmãos queridos da parte de Deus. Quero agradecer aí o carinho de cada um de vocês que está nos apoiando. Amém? Que Deus abençoe, louvado seja Deus, em nome de Jesus a cada dia. Bem, hoje iremos ver a igreja de Corinto e a sua depravação sexual, seu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A igreja de Corinto e o seu pecado ou sua depravação sexual. Porque uma igreja de Corinto é uma igreja imoral. Bem, para nós falarmos da igreja de Corinto, fundada pelo apóstolo Paulo, nós iremos ver primeiro a cidade, a cidade de Corinto. Louvado seja Deus. Ela era a capital da Grécia naquela época. E a cidade era muito conhecida, não só pela sua luxúria, mas também pela depravação sexual e prostituição religiosa. Era uma cidade profana, uma cidade diabólica. Imagine pelo apóstolo Paulo entrar ali com o evangelho. Ela possuía 250 mil cidadãos livres e 400 mil escravos. Louvado seja Deus. Era uma cidade de exportação comercial. Como ela era a capital, era muito grande. E tinha 2 portos importantes ali que recebiam as cargas. O primeiro porto um conhecido chamado de Sencreia e o outro é Lecaião. São 2 portos de exportação ali que recebia o povo de fora e que saia de dentro para fora. Bem, enfim. E a cidade também, além dessa prática de moralidade, ela tinha, 12 templos grandes, demoníacos, sendo um mais infame. O mais infame de um templo desse, que era 12, louvado seja, naquela cidade diabólica, era dada a Afrodite, a deusa grega do amor, onde todos os anos 1000 mulheres, escolhidas, elas ofereciam seus corpos aos homens como oferenda à religiosidade para os demônios, ali para Afrodite, a deusa do amor. Ou seja, onde crente hoje não quer se oferecer para Deus, não quer buscar a presença do Pai. E ali muitas das vezes as pessoas naquela época e hoje mesmo se sacrificam para o diabo, faz oferenda para o diabo, mas para Jesus começa a murmurar, começa a reclamar. Enfim, e Paulo teve dificuldade para fundar essa igreja. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Corinto foi fundada pelo apóstolo Paulo 50 anos depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E na sua segunda viagem missionária. Louvado seja Deus. Ou seja, louvado lá em Atos capítulo 18, verso 1 a 17, na sua segunda viagem, Paulo funda essa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mas mais tarde, o texto que nós vamos ler agora, louvado seja Deus, lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10, diz assim: rogo vós, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, que não haja entre vós divisões, antes seja inteiramente unido na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelo da casa de Clóide que há contenda entre vós. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, querido, depois da sua segunda viagem que Paulo funda a igreja, ele está em Éfeso. Louvado seja Deus. E você naquele tempo não tinha telefone, não tinha avião, então era carta e mensagem assim de correio de cavalo, de carrossel e tudo mais, e navio. Então ele está em Éfeso agora, depois que ele fundou a igreja. Então essa igreja dava muito trabalho para ele, por quê? Porque era formado por gentil convertidos. Pessoas gentil convertidas, era formado de judeus e romanos. Era uma farofa. E não tinha união. Nós sabemos que a união é o principal foco de Jesus habitar. Salmo 133. Então tinha desunião quando está escrito aqui na primeira carta de Coríntios. Louvado seja o nome do Senhor. Era aleluia, ali uma briga, uma desunião desgraçada dentro da igreja. Aleluia. E Deus não estava habitando, nem gostando daquele momento, aleluia, daquela situação. Aí Paulo começa agora a pensar, por quê? Porque ele recebe, louvado seja Deus, essa notícia perturbadora dos crentes dentro de Corinto, porque é uma igreja fundada recentemente,
e ele começa agora a escrever a carta 55 a 56 depois de Cristo. Ele começa a escrever a carta, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Né? Foi escrita para que essa carta? Para resolver os problemas éticos, doutrinários, práticos, né? Que, aleluia, surgiu ali no meio da igreja recém-nascida. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja estava dando trabalho, então ele escreveu essa carta para ver se o problema acabasse. A desunião, o orgulho, né? A placa da depravação sexual, tudo isso aqui quando nós lemos, né? Na primeira carta de Coríntios, capítulo 1, verso 10 em diante, entendemos que a igreja estava desunida. Louvado seja o nome. Esse era um pecado grande. Deus não gosta de desunião. E também a imoralidade sexual, o orgulho, porque era um grupo de 3 pessoas ali formada aquela igreja, de romanos, de judeu e de gentil convertido. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, então, querido, essa era a prática imoral da igreja de Corinto. A desunião, né? Louvado seja o nome do Senhor. O orgulho, aleluia. Louvado, e a prática sexual, aleluia, do vida do crente ali. A imoralidade sexual. Então, a igreja de Corinto era uma igreja que precisava de ajuda. Louvado seja Deus pelo apóstolo Paulo. Né? E só a primeira carta não resolveu. Por quê? Porque depois, louvado seja Deus, de alguns meses, né, surge outro problema. Primeiro ele envia a carta, depois ele envia outra. Ele está agora na Macedônia, porque alguns grupos ainda não conseguiu obedecer a palavra do apóstolo Paulo naquela carta e continuaram sendo contrário. Louvado seja Deus, aleluia, que Paulo dizia na carta. Então Paulo escreveu a segunda, mas só que o grupo agora era menor. O grupo agora era menor, louvado seja o nome do Senhor, que estava dando trabalho. Então pecado é depravação, louvado seja Deus. Como era uma cidade diabólica, profana, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, o apóstolo Paulo consegue resolver este problema, porque a igreja de Corinto dava muito trabalho, deu muito trabalho, mas Deus conseguiu, aleluia, levar o seu servo ali para plantar, louvado seja o nome, o evangelho, e fazer aquela igreja, e fundar aquela igreja, para o nome dele ser glorificado e exaltado no nome do Senhor da glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a carta de Paulo, ou seja, é chamada a carta de 1 Coríntios, e segunda é chamada carta doutrinárias. Para quê? Para combater o valor ético e moral, aleluia, da vida dos cristãos que estava dando trabalho. Por isso, irmão, a carta de Coríntios, aleluia, são chamadas carta de doutrina, carta doutrinária, para tratar da igreja, ou seja, do caráter cristão. Louvado seja o nome do Senhor, ou seja, é escrito para a igreja, para tratar de caráter. Então, é conhecida como carta doutrinária, para doutrinar o caráter cristão, aleluia, ali que estava dando trabalho por apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o pecado daquela igreja era a imoralidade sexual, né? Era a desunião, louvado seja Deus, aleluia, era o orgulho, o desrespeito com os irmãos um com o outro. Por quê? Porque era formado de 3 grupos diferentes, né? Nós sabemos que não existe igreja perfeita, perfeita só no céu de glória, mas graças a Deus, Deus conseguiu converter muita gente naquela igreja, graças ao apóstolo Paulo também, porque ele não desistiu. Porque pensa, irmão, o bicho que dá dor de cabeça é crente convertido, né? Que dá dor de cabeça é crente velho também, né? Não quer criar vergonha ali, a vida dá muito dor de cabeça pro líder, pro pastor, aleluia, e tem que estar todo o tempo conversando, passar a mão. Então, a igreja de Corinto foi chamada de menina, louvado seja Deus. Imagina na hora da Santa Ceia, né? Que isso aqui é outro assunto, aleluia. Imagina a outra Santa Ceia, era uma bebedeira, era uma briga, era uma confusão, aleluia, porque faltava sabedoria e amadurecimento na igreja de Corinto. Amém, meus irmãos? É isso. A igreja de Corinto, né? A sua depravação era o orgulho, louvado seja Deus, a desunião entre eles, né? As dissensões ali, a falta de respeito com os irmãos, aleluia, e outros pecados ali que Deus teve que exortar. Então a carta de Coríntios foi escrita para tratar desses valores, né, éticos, aleluia, que existe ali neles, para doutrinar e para tratar do caráter cristão naquela igreja, né, do Senhor Jesus, em nome do Pai. Então, que Deus te abençoe, inscreve aí no nosso canal, divulga esse vídeo
para a glória de Deus Pai, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te abençoe.